cumprimentar a todos. Acho que estamos aí num momento importante do país, que a gente vai começar a debater os futuros e rumos das cidades, e os temas, de uma certa maneira, eles estão em ebulição e a gente precisa enfrentar. E dizer que eu, enquanto vereador, estou cobrando aqui o governador Dória, que é aliado do prefeito Isaías. Dória e Isaías pertencem ao mesmo partido, e o fato é que está faltando medicamento de alto custo nas prateleiras das farmácias. Eu já venho falando desse tema há muito tempo. Aqui no Vale do Paraíba são várias cidades que têm a falta de medicamento, e o governador Dória, que é aliado do prefeito Isaías, infelizmente não vem dando conta de abastecer a farmácia de alto custo. Eu recebo aqui várias ligações, várias queixas de munícipes que precisam de medicamento de alto custo e não estão encontrando. A exemplo do Samuel, morador da nossa cidade, que precisa usar um medicamento que se chama acetato de desmopressina, um medicamento fundamental para que ele possa controlar a doença que ele tem, e parece que nada acontece com o governador Dória, parece que nada acontece com relação ao nosso município. Isso porque era um compromisso do prefeito atual e do governador Dória de fazer com que a farmácia de alto custo fosse abastecida de modo que não deixasse faltar medicamento de alto custo. Olha, o medicamento de alto custo é muito ruim quando falta, porque geralmente são doenças graves que você precisa tratar com medicamento de alto custo, e esses medicamentos estão faltando na prateleira das farmácias populares, das farmácias de alto custo. E dizer que, como o prefeito Isaías é aliado do Dória, que é governador do estado de São Paulo, poderia, já que são dos mesmos partidos, comungam dos mesmos ideais, poderia abastecer a farmácia de alto custo. São remédios que custam R$1.000, remédios que custam R$600, e a população não tem como comprar. E dizer que, na verdade, o direito à saúde, ele é um direito constitucional, as pessoas precisam ter garantido esse acesso ao medicamento de alto custo, e infelizmente uma série de medicamentos de alto custo estão em falta na rede de saúde, Até aqui o Jair acompanhando, porque eu estou falando com os telespectadores da TV Câmara e ao mesmo tempo com aqueles que estão acompanhando pelo Facebook. Mandar um abraço para o Jair e dizer, Jair, que nós vamos continuar cobrando, porque é um absurdo que falte esses medicamentos de alto custo. Dias atrás eu fiz uma cobrança muito forte, porque as pessoas que precisam fazer a hemodiálise, estavam faltando remédio para as pessoas que têm alguma deficiência crônica renal, e a gente sabe que sem esse medicamento faz com que esse tratamento não seja tão adequado o quanto é necessário. É um direito constitucional, e eu, como vereador, independente da ideologia partidária daqueles que precisam, porque aqui eu não estou para defender só o interesse de partido, mas estou para defender o interesse da nossa cidade, o interesse das pessoas. E se esse interesse foi violado, especialmente no que pertine ao direito da saúde, eu vou cobrar. Então, Dória, prefeito Isaías, vamos movimentar para que a gente garanta o medicamento de alto custo nas prateleiras das farmácias. E ao mesmo tempo, eu quero falar de um outro tema, porque o atual prefeito, ele fez esse programa aqui de governo, E eu, como faço uma oposição responsável, uma oposição propositiva, com muito respeito às autoridades da cidade, aos demais vereadores e ao próprio prefeito, eu não posso deixar de mencionar no que diz respeito ao transporte público. Olha, no programa de governo do atual prefeito, diz assim: vamos reestruturar os trajetos das linhas e localização dos pontos de ônibus. Vamos ampliar a oferta de linhas de ônibus.
E eu fiz um pedido de informação, e o que é um pedido de informação? É um mecanismo que o vereador tem para que ele possa fazer, pedir, solicitar informações do poder público para verificar se essas ações que o prefeito se comprometeu no seu programa de governo estão realizadas. E quero só mencionar, no programa de governo do atual prefeito, que está aqui, ó, ele disse que é ampliar as linhas de ônibus. Pois bem, olha só as informações que o próprio prefeito encaminhou para a Câmara Municipal através de um pedido de informação que eu fiz. Eu queria saber qual é o número quais as linhas que estavam operando, qual o número de ônibus que estava atendendo a população de Jacareí. E para minha surpresa, reduziu. Olha só que dado interessante. Nós tínhamos, no início da pandemia, 92 ônibus atendendo a cidade de Jacareí. Sabe quantos tem agora? Está aqui, ó. A resposta ao pedido de informação, 54, ou seja, são 38 ônibus a menos na nossa rede de transporte público. Isso é um absurdo, sabe por quê? Porque enquanto as pessoas estão dizendo que não pode jogar futebol, que não pode fazer isso porque contrai o Covid, são medidas acertadas, mas é uma verdadeira hipocrisia, porque na medida em que você reduz 38 ônibus de uma frota que tem 92, você faz com que as pessoas andem no ônibus superlotado. Eu tenho acompanhado isso, pessoas que estão, parece que até subindo nas costas do outro para andar de ônibus, porque no horário de pico é inadmissível que a gente tenha um corte tão drástico nas linhas de ônibus. E aqui quero fazer um reparo. Se caso, no início da pandemia, houve a redução por conta da atividade econômica, é verdade que houve a alteração dos horários nas indústrias, houve alteração de horário no comércio, houve alteração de horário nas lojas, isso é verdade, isso eu tenho que concordar, e no início era necessária essa redução, mas já voltou tudo, as pessoas já estão vindo para a cidade no supermercado, as pessoas estão indo para o trabalho, as pessoas estão se deslocando para outras regiões da cidade e não aumentou na mesma proporção as linhas de ônibus. É preciso, senhor prefeito, recompor o transporte público precisa ser adequado, a gente precisa dar qualidade de vida para as pessoas, e não há qualidade de vida para o trabalhador, não há qualidade de vida para os munícipes, na medida em que são obrigados a subir em ônibus em linhas superlotadas, são linhas que atravessam a cidade, são linhas que as pessoas muitas vezes não estão para lazer, estão deslocando na cidade para chegar até o local de trabalho, estão deslocando na cidade para visitar um parente que às vezes está precisando de uma assistência. Então, nesse sentido, não há mais cabimento para não retomar as linhas necessárias de ônibus. Senhor prefeito, precisa retomar com urgência, porque não é possível que a gente vai deixar com que as pessoas andem no ônibus superlotados. Se quer prevenir o Covid, está aí uma primeira ação do governo, que é retomar as linhas de ônibus no seu trânsito normal. Está aqui, são informações que o próprio prefeito, que a própria Secretaria de Mobilidade Urbana encaminhou para a Câmara Municipal. Pois não, vereadora? Luiz Flávio, só até onde eu tenho ciência, houve realmente essa retirada dos ônibus, você mesmo citou em conta da pandemia, então houve uma redução, ainda não voltou às atividades escolares, eu estive ontem com o prefeito falando sobre esse assunto, e há todo o monitoramento da Secretaria de Mobilidade Urbana sobre realmente essa superlotação, quando a gente identifica, quando o governo identifica, ele tem solicitado outras, a ampliação de linhas, então esse resultado que você tem, a pedido de informação, eu acho que ele está muito próximo à questão da pandemia pela redução realmente que houve. Então, esse dado é o que você tem. Pelo que eu falei ontem com o prefeito, há um monitoramento diário sobre essa superlotação e está sendo tomadas as devidas providências. Sim, vereador, agradeço a contribuição, mas não está, porque esse dado aqui é de setembro. 54 ônibus estão nas linhas. Então, é preciso que o secretário de Mobilidade Urbana, é preciso que o prefeito ande nos ônibus, né, para verificar que esses ônibus estão em condições inadequadas de transporte público. Nós não podemos pensar
que a população seja transportada com falta de dignidade, até porque a tarifa que a gente paga no transporte público é uma tarifa alta. Nós precisamos fazer valer esse direito. Eu tenho cobrado aqui, vereadora Patrícia, isso para mim depende do governo, né? Porque eu entendo que quando a gente é vereador, nós temos que ter o compromisso aqui, não com o governo, não com partidos, nós precisamos ter compromisso com a população. E eu acho um absurdo que Jacareí até hoje não tenha linhas de ônibus com ar-condicionado. Hoje, a temperatura na previsão, 37 graus. Imagina qual é essa temperatura dentro desses ônibus. Então, acho que nós temos que avançar muito. E eu cobro isso, vereadora Patrícia, porque o próprio prefeito se comprometeu no programa de governo dele de reestruturar, modernizar a frota da JTU, modernizar a frota de transporte público, e não mudou. Não houve mudança. Pelo contrário, pelos dados que ele mesmo encaminhou, que o secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, encaminhou, é que houve redução. E se houve redução, houve mudança para pior. E, na verdade, nós temos que ter mudança para melhor. Então, eu vou continuar cobrando, independente de quem seja o prefeito, independente a que partido pertença, porque estou aqui para representar a população da nossa cidade. Estou aqui para ajudar a nossa cidade a ter um transporte mais digno, um transporte mais adequado. Então, eu quero agradecer você da TV Câmara, você do Facebook que acompanha o nosso trabalho, agradecer a vereadora Patrícia por ter feito aqui uma colocação, mas o meu compromisso é esse, enquanto vereador, cobrar um transporte público adequado e eficaz para a nossa cidade. Muito obrigado você que tem acompanhado o nosso mandato.